Gravando agora. Maria Luísa não falou nada, milagre. Aí, ela gosta de aparecer. Nossa, a hora que grava, ela. Ó, mas você sempre dá um grito, um alô, xinga alguém a hora que começa a gravar. Pessoal, vamos lá então? Ó, aumentando a tela. Maritimidade, continentalidade. Presta muita atenção nessa parte, tá? Essa parte de fatores climáticos é uma parte meio complicada, né, desse assunto. Eu falei para vocês que maritimidade, assim como, né, vamos só fazer um retorno aí, ó. A gente está falando de fatores do clima, são 7 fatores, tá? Nós vimos latitude, né? Aí eu fiz até as relações que são inversamente proporcionais com a temperatura. A exceção é a altitude. A altitude, pessoal, ela é o segundo fator climático. Aí eu relacionei altitude com temperatura, pressão com altitude. Lembra? Já vimos isso. E agora nós vamos ver o terceiro e o quarto fator climático. O terceiro é a maritimidade. Falei para vocês que é uma área que sofre ação da maritimidade, nós temos uma amplitude térmica menor. Por quê? Nós temos a incidência dos raios solares, a formação de nuvens, e essas nuvens retêm calor ao longo do dia. Tá? Resultado, nós temos uma variação de temperatura menor. Eu não estou falando que a temperatura é menor ou que a temperatura é maior. A variação é menor. Beleza? Continentalidade. Aí eu, né, coloquei para vocês que a variação, a amplitude térmica é maior. O que significa continentalidade? É uma área interna do continente, onde nós temos, aí o exemplo é uma área desértica, tá? Nem sempre a gente vai falar de deserto, mas uma área desértica. O Sol incide, pelo fato dele não conseguir ser absorvido ao longo do dia, quando o Sol se põe, nós temos o calor sendo dissipado. Esse calor dissipado faz com que a temperatura caia bastante, ou seja, nós temos então uma variação maior. Lembrando o seguinte, um centro urbano, pessoal, ele sofre ação da continentalidade. Só que um centro urbano, ele tem também a questão, né, aí de um problema, de um fenômeno urbano atmosférico chamado ilha de calor. Acontece ilha de calor numa cidade litorânea, pode acontecer ilha de calor numa área interna. Ribeirão Preto tem ilha de calor. O que significa isso? Significa dizer que nas áreas mais densas, onde tem mais prédio, asfalto, infraestrutura urbana em geral, nós temos uma concentração de calor ao longo do dia. Resultado, esse calor não se perde tanto, né, à noite. Por isso que fica abafado, tá? Mas aí não é por causa da continentalidade. Aí é por causa da formação de ilhas de calor, beleza? Vamos colocar primeiro então a explicação de continentalidade. Pode pôr assim, ó, áreas internas dos continentes, áreas internas dos continentes possuem maior variação de temperatura pois o calor incidido é com C, tá? Pois o calor incidido ao longo do dia é dissipado à noite. Certo? Ele se perde à noite. O exemplo aqui, pessoal, tá de área desértica, porque quando a gente tem, né, um deserto, a areia ela tem uma baixa retenção de calor. Vocês podem ver isso na praia. Você está na praia,
né? Ao longo do dia você pisa na superfície, está pegando fogo a areia. Só que se você pega e faz isso, tira um pouco aquela camada superficial, pode ver que embaixo a temperatura não está quente, né? Ela fica até meio úmida, meio, né, mais fria, tá? Então a areia ela tem uma retenção de calor muito baixa. Tanto é que você volta à noite na praia e pisa na areia, a areia está fria, certo? Então, num deserto, né, e deserto de areia é muito mais comum isso, nós temos aquele puta calor ao longo do dia, 50 graus, 45 graus, e à noite a temperatura ela totalmente baixa, né? Cai para 10, cai para 15, porque não tem essa retenção de calor, tá? Num centro urbano não acontece isso, então põe um asterisco, pode pôr em continentalidade, asterístico, para homenagear o Cauê, que é aniversário dele. Gostou do asterístico, Cauê? Ô Cauê, queria te dar um abraço, cara, de feliz aniversário. Nossa, desculpa aí, hein? Meu Deus, cara, é popular demais, hein? O cara é cobiçado pra caralho. Foi mal aí, Cauê. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você, hein? O que que eu tava falando? Ah, asterístico, né? Ó, põe assim no asterisco, pessoal. Centros urbanos. Ixi, a Malu tá no entra e sai da sala. Internet tá complicada aí. Ó, centros urbanos densos, centros urbanos densos possuem menor variação, possuem menor variação, pois há de haver, tá? Pois há a formação, pois há a formação de ilhas de calor. Pois há a formação de ilhas de calor. Beleza? Então esse aqui, ó, foi o terceiro fator, maritimidade. Caralho, oh, tem um helicóptero voando aqui. Tô achando que tá tendo alguma busca e apreensão também da Polícia Federal aqui em Ribeirão, viu? Hoje o dia inteiro vai ser disso. Estão fazendo busca e apreensão no Rio de Janeiro. Recebi agora a notícia na Folha, fizeram também no Pará. Tô vendo helicóptero voando aqui também. Caralho, e é da polícia esse helicóptero. Bom, voltou. Terceiro fator, maritimidade. Quarto fator, continentalidade. Quinto fator, pessoal, massas de ar. Pode colocar aí. Massas de ar. Nós vamos ver com mais detalhes massas de ar, tá? Quando eu falar de massas de ar no Brasil. Eu vou falar de massas de ar no Brasil a partir. Vixe, eu nem sei se semana que vem a gente vai ter aula de atualidades, mas eu vou falar com vocês em atualidades, tá? Massas de ar no Brasil. Deve ser a semana que vem. Não sei como é que vai ficar o horário, tá? Aqui a gente só vai dar um geral de massas de ar. O que cai mesmo em vestibular é no Brasil, tá? Bom, colocaram aí então 5 massas de ar. Olha só, nós temos 3 áreas de formação de massas de ar: as áreas polares, as áreas dos trópicos e as áreas da linha do Equador, tá? Por isso, nós vamos fazer desse jeito. Pode por aí, ó, equatoriais. Equatoriais. É um tipo de massa de ar. Nós vamos ver 3 tipos: equatoriais, tropicais e polares, entendeu? Esse é o primeiro, tá?
Ó, pode ir? Pode ir, pessoal? Pode? Ó, as equatoriais, pessoal, elas podem ser continentais, e se elas forem continentais, elas são quentes e úmidas. Opa! O bom disso é que a gente já arruma na hora, né? Quentes e úmidas. Espera aí que eu já aumento para vocês. Então vamos lá, ó. Continentais. Quando for continental, pessoal, tá? Ela é quente e úmida. Se for continental, normalmente é seca, tá? Mas pelo fato de ser uma massa equatorial, lembra que na linha do Equador a gente tem a ação dos ventos alísios, né? A convergência deles, tá? Então, como nós temos convergência dos alísios e os alísios são úmidos, tá? As massas, mesmo sendo continentais, se elas forem equatoriais, elas serão úmidas, tá? Não existe massa de ar equatorial seca, não existe, tá? Então, ó, continentais quentes e úmidas. As equatoriais também podem ser formadas nos oceanos. Se elas são formadas nos oceanos, elas são quentes também e elas são muito úmidas, tá? A umidade é intensificada. Você tem a umidade dela ser equatorial e tem a umidade dela ser oceânica, beleza? Pode seguir? Fala. Isso, ó, Laís. A equatorial, ela pode ser continental ou ela pode ser oceânica. Quando ela for continental, ela é quente e úmida. Quando ela for oceânica, ela é quente e muito úmida, entendeu? Nós vamos ver esse mesmo esquema para tropical e para polar. Ó, só para você entender. Ó, tropicais, mesma coisa, tá vendo? Polares, mesma coisa, certo? Então, equatorial continental, equatorial oceânica. Pode seguir? Pode? Pessoal, as tropicais, agora. Lembrando que também as tropicais podem ser continentais e as tropicais podem ser oceânicas, tá? Ó, as tropicais continentais, elas são quentes, aqui, olha só, secas, tá? Porque são formadas nos continentes. E tem também a questão, né, de ter ação dos contralísios, que são ventos secos, tá? Então, ó, seca, tropical, continental. É quente e seca. Ué, mas na região dos trópicos não é mais fria? Ela é mais fria do que a linha do Equador. Não tenha dúvida. Só que não é uma massa de ar fria, propriamente dita. É que a temperatura é mais baixa que na linha do Equador, certo? Na linha do Equador a temperatura é sempre elevada. Muito elevada, né? O governador do Pará está sendo alvo de busca e apreensão. Olha isso. Por causa de compra de respiradores. Meu Deus. Irregularidade na compra de respiradores. Tem gente ganhando dinheiro no meio da pandemia. À custa dos outros ainda. Ó, tropical oceânica. Quente e úmida. E aí, mesmo sendo ação de contralísio, pelo fato de ser do oceano, não tem como ser seca, né? Acaba tendo aí a umidade do oceano, tá? Ela vai ser seca se ela estiver no continente. Aí a próxima, pessoal, vai ser a polar. Pode ir? Pode ir? Ó, polares. Nós vamos fazer o mesmo esquema. Continentais, fria e seca.
E as oceânicas, frias e úmidas, certo? Pronto? Pode passar? Beleza, sem problema. Vai me avisando aí que não tem como eu saber. Pode ir? Ó, lembrando então, pessoal, eu tô só passando por cima de massas de ar, tá? A gente vai ver com mais detalhes quando a gente falar das massas de ar que atuam no Brasil, tá? Quando a gente for falar no Brasil, nós vamos ver 4 massas de ar no verão, 5 massas de ar no inverno, tá? Vou explicar para vocês a ação dessas massas. Tranquilos? Próximo, pode colocar aí, é o número 6, né? Correntes marítimas. É o sexto fator climático. Beleza? Vamos começar? Pessoal, primeiro vocês vão colocar aí as correntes quentes. Pode colocar correntes quentes. Está dentro de corrente marítima. Vou explicar a característica delas, tá? Reparem na setinha, ó. É a setinha que está em vermelho. Essas áreas aqui, elas são banhadas por correntes marítimas, marinhas, tá? Tanto faz, quentes. Beleza? Uma corrente quente, pessoal, ela transporta calor, tá? E o índice de evaporação da água é maior também. Então, ela provoca duas coisas. Primeiro, transporte de calor na hora que ela se desloca. Segundo, como evapora mais água, ela também provoca chuvas, beleza? Então, na frente de correntes quentes, põe assim, ó, áreas, áreas banhadas. Colocou correntes quentes? Colocou? Aí põe assim, na frente, áreas banhadas, beleza? Pera aí, ô Marina, agora que eu vi aqui que você mandou, você conseguiu pegar depois de equatorial? Deu para entender bem? Ah, então beleza, eu não tinha visto aqui. Ó, então na frente correntes quentes, põe assim, ó, áreas banhadas por correntes quentes, recebem calor, recebem calor e umidade. Recebem calor e umidade. Beleza? Aí pode pôr embaixo, correntes frias. Deixa eu aumentar o mapa aqui. Correntes frias. Reparem, pessoal, olha as áreas de correntes frias, ó, tá? Aí pode pôr assim, ó, áreas banhadas, do mesmo jeito, né? Áreas banhadas por correntes frias.
áreas banhadas por correntes frias, tendem a formar desertos. Olha aqui, pessoal. Corrente da Califórnia, deserto da Califórnia. Corrente das Canárias, deserto do Saara. Corrente de Humboldt, deserto do Atacama. Corrente de Benguela, deserto do Kalahari. Corrente da Austrália, deserto australiano. Deu para perceber? Tendem a formar, tá? Não quer dizer que vão formar, mas várias áreas podem formar desertos. Beleza? Bom, aí, pessoal, eu gosto sempre de destacar duas correntes, né? Uma para falar da corrente fria e uma para falar da corrente quente, tá? Como vocês falaram, a primeira que eu falei para vocês foi corrente quente, não foi? Foi a quente, né, que eu falei primeiro? Isso, né? Então, ó, vou colocar primeiro da corrente quente. Não copia Humboldt ainda não. Vamos colocar essa aqui, ó, que é a corrente do Golfo, tá? Ó, corrente do Golfo. Escreve, põe um asterisco e põe assim: corrente do Golfo, quente, ameniza invernos no norte da Europa. Vou explicar isso. Isso, porque assim, Laís, agora eu vou dar um exemplo de corrente quente e um exemplo de corrente fria, entendeu? Não copia Humboldt. Ó, então, não copia Humboldt, tá? Copia a corrente do Golfo primeiro, beleza? Pronto? Pode ir, pessoal? Pode ir? Pessoal, olha só. A corrente do Golfo é essa aqui, ó, tá? Golfo do México. Ela é uma corrente derivada da corrente brasileira. E olha uma curiosidade: a corrente Benguela, que é fria, ela faz esse ciclo aqui. Uma parte da corrente Benguela vai banhar o litoral aqui, tá? Do Nordeste brasileiro, tá? E vai se aquecer. A outra parte sobe, aqui é a linha do Equador, ganha calor e vem no rumo do Golfo do México e vai ser deslocada até o norte da Europa, tá? Pelo fato de ser uma corrente bem quente, ó, ela ganha bastante calor na linha do Equador e aqui é uma área também quente, certo? Ela vai até a região do norte da Europa. Quando ela chega no norte da Europa, ela dá uma amenizada nos invernos. Então vamos lá, para a gente poder entender isso aqui. Aqui a gente tem Londres, aqui a gente tem Nova York. Se pegar, ó, Londres está numa latitude maior do que Nova York, tá? Londres, teoricamente, está mais perto do Círculo Polar do que Nova York. Mas o inverno de Nova York é mais frio do que o inverno em Londres. Estou falando que o inverno em Londres não é frio. Lógico que é frio. Mas o inverno em Nova York é mais. Por quê? Porque Londres recebe a ação da corrente do Golfo e Nova York recebe a ação dessa corrente, ó, tá vendo? A deriva do Atlântico Norte. Essa deriva do Atlântico Norte, ela desce e banha aqui. E ela é fria. Essa aqui, ó, que está subindo, é a do Golfo, que é quente. E aí ameniza um pouco o inverno. Entenderam ou não? Cai direto essa questão, hein, pessoal, em vestibular. Entenderam? Sim? Coloca a explicação na frente. Põe assim, ó. A corrente do Golfo, a corrente do Golfo transporta calor
corrente do Golfo, transporta calor até o norte da Europa, transporta calor até o norte da Europa, amenizando o inverno. Eu dei o exemplo de Londres, mas pega também regiões ali da Noruega, da Suécia, da própria França, tá? Amenizando o inverno, se comparado, se comparado com outras regiões comparado com outras regiões de mesma latitude. Com outras regiões de mesma latitude. Beleza? Aí eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa agora, copiando isso aqui, ó. A corrente de Humboldt, copia isso do jeito que tá, ó. Ela é fria, ela forma o deserto do Atacama e ela é inibida durante o El Ninho. Copia desse jeito, tá? Deixa copiado. Quando a gente voltar, última aula, não sei. Quando a gente voltar hoje, eu explico isso aqui para vocês. Fechou? Deixa isso copiado. Beleza? Copiaram? Então, ó, quando a gente voltar, eu explico para vocês a ação da corrente de Humboldt. Tranquilo? Fechar aqui, não salvar, parar a apresentação, parar a filmagem. Voltaremos então, não sei que hora.